E nas horas de folga ela faz parte da direção da USE também. Então seja bem-vindo, tá, Vera? E obrigado, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Quando eu vim aqui pela primeira vez, o Lúcio nem estava aqui. Nem o Juarez. O Juarez está aí agora? Não está. Esse intercâmbio que a gente faz é muito gostoso. Ontem, o Lúcio esteve lá no Consolador. Hoje eu estou aqui. Esse intercâmbio, dá para desligar esse... Qual que é o ventilador que está aqui? Forte. Nossa, ele faz... Ah, tá. Eu venho mais para cá, pode ser? Faz diferença aí? Não, não tá. Posso ficar aqui. Adoro um ventinho, morro de calor. Mas ele vai me dar um pouco de trabalho aqui. É uma alegria estar aqui novamente. E hoje nós vamos fazer um estudo a partir de uma pergunta. Quando nasceu Jesus? Pode parecer que eu vou falar sobre o Natal meio fora de época, mas não é. Na verdade, o Natal é todo dia. Jesus nasce todo dia no coração de alguém. E antes de nós iniciarmos o estudo, eu vou ler um texto sobre a história do Natal. Natal é uma grande festa introduzida no calendário na distante Idade Média, instituída pelo Papa Júlio I como uma forma de atrair o interesse da população para o catolicismo em plena Roma. Como era preciso arregimentar novos e muitos crentes, a Igreja ofereceu o Natal como uma espécie de substituição a uma festa antiga do Império Romano, que era dedicada ao deus Mitra, o deus do sol, divindade persa, que se aliou ao sol para obter calor e luz em benefício das plantas, cujo culto, no último século antes de Cristo, era um dos mais populares do Império Antigo. Portanto, não é cientificamente correta a versão de que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Mas isso não importa, importa? Isso não importa. Para nós, o dia que Jesus nasceu não faz a menor diferença. O que faz diferença para nós é o que ele veio fazer aqui, a mensagem trazida por ele. E todos os seus ensinamentos foram endossados por seus exemplos. Ou ele ensinava e exemplificava, ou ele exemplificava e ensinava, e depois ensinava. Então era sempre muito bem fundamentado tudo o que Jesus nos trazia. Se nós formos buscar a preparação feita para a chegada do Messias aqui entre nós, nós vamos ver a beleza, a grandeza, a grandiosidade disso tudo. Maria, quando recebeu a proposta de conceber o Messias,
ela ainda estava no plano espiritual. Aceitou a missão, tinha conhecimento pleno da importância e da dificuldade dessa missão, e já concebida no ventre materno, ela se recusou a ficar no ócio. Ela queria trabalhar. Ela não admitia ficar esperando aqueles 9 meses na inércia. E ela, que era um espírito de altíssima envergadura moral, não poderia ser diferente, senão não seria mãe do Messias. Ela liderava equipes grandes de espíritos, trabalhando a higienização da atmosfera espiritual de toda aquela região por onde passaria Jesus. Fez uma higienização espiritual por toda a Palestina, por todas as cidades onde ele passaria. E naquele momento, aquela região toda estava tomada pelos espíritos das trevas. Havia um número imenso de espíritos lá alojados. Eles ficavam incrustados dentro dos muros, nas curvas, escondidinhos em cavernas. Em todos os lugares das cidades havia grupos de espíritos das trevas, com o intuito de promover a desordem, vinganças, enfim. E ela conseguiu, com um trabalho muito grande, um trabalho difícil com essas equipes, afastar, retirar de lá, de toda essa região, esses espíritos das trevas. E era tanta luz que eles realmente fugiam, eles procuravam outros rumos. E eles tiveram um período, ela conseguiu um sucesso, e eles tiveram um período de respiro, né? Porque hoje nós vemos que aquela região está toda tomada novamente pelas trevas, fazendo tudo o que querem. E Maria narra, né, a história que ela conseguiu deixar aquela atmosfera tão agradável que tudo era mais bonito, o ar era mais respirável, os frutos eram mais bonitos e mais doces, mais saborosos, toda a vegetação era mais bonita e mais gostosa. Os passarinhos, eles dizem, pareciam até mais felizes. Tudo era diferente, tudo ficou harmonioso. Maria, já pequenininha, na sua casa, recebia os homens do templo onde ela deveria estudar. Eles iam até a casa de Maria para conversar, para conhecer, para conversar com os pais, para levá-la ao templo para educá-la. Só que eles faziam perguntas a Maria e ela dava verdadeiras aulas para eles, de tanta sabedoria. Ela era um espírito absolutamente preparado, pronto para a tarefa. Existe um texto no livro de Vinícius, intitulado Quando Nasceu Jesus. Esse livro é o entorno do mestre. E nele existe umas colocações de Vinícius que mostra as diferentes datas do nascimento de Jesus para algumas personalidades, como Maria de Magdala. Não estou fazendo nada, hein? Eu estou quietinha aqui. Como Maria de Magdala. Está muito alto, então? Maria de Magdala, Francisco de Assis, Apóstolo Pedro, Paulo de Tarso, Joana de Cusa, Tomé, Lázaro, Judas Iscariotes e Maria de Nazaré. Nós vamos falar de alguns apenas, porque senão nós vamos ficar até amanhã cedo aqui. Se perguntarmos então para Paulo de Tarso,
onde e quando nasceu Jesus, ele dirá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando eu, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, envolvido por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. E daí por diante, um dia, Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Paulo de Tarso, antes da sua conversão ao cristianismo, ele se chamava Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso era um jovem muito bem nascido, muito bem criado, menino de família abastada. Ele já era um jovem, já era doutor da lei. Ele era um jovem vaidoso, orgulhoso, poderoso. Ele era tudo isso, mas ele era uma pessoa corretíssima. Ele seguia as leis rigidamente. Ele respeitava as leis, tanto as leis civis quanto as leis morais. As leis de Moisés para ele eram absolutamente corretas e deveriam ser seguidas à risca, e por isso ele não aceitava essa nova filosofia, essa história de um homem que teria passado por ali, que com uma conversa diferente, de igualdade, de fraternidade, que curava os outros, curava cegos, aleijados. Ele não aceitava muito essa história, não. E ele começou a fazer uma perseguição árdua aos cristãos. E Saulo, ele tinha uma noiva. Essa noiva se chamava Abigail. Ela era uma moça da sociedade e uma moça bem também, né? Por isso era noiva dele. E um dia ele a convidou para assistir uma cerimônia de apedrejamento, porque o Saulo mandava prender, apedrejar, açoitar, matar. E naquele dia ia ter uma cerimônia na cidade, porque era um evento social. Ele a convidou, e ela era uma moça delicada, sensível, ela não gostava, ela não aceitava esse tipo de comportamento dele, mas também não podia recusar. Ela aceitou o convite, mas ela deu um jeitinho de chegar atrasada ao evento. Quando ela chegou, ela reconheceu o apedrejado, que era Estevão, do livro Paulo e Estevão. Ela reconhece o Estevão, que era Gesiel, seu irmão, que mudou o nome por causa da perseguição. Todo mundo tinha que mudar para se defender. Quando ela viu o seu irmão apedrejado, já quase morrendo, ela deu um grito e correu e acolheu Estevão nos seus braços. E ele, antes de morrer, ele olha para ela e diz assim: eu não guardo mágoa desse homem, porque ele foi fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, ele será fiel a Jesus até o fim. E ele morre, e ela fica muito desesperada, ela fica muito abatida. O noivo manda apedrejar o irmão morre, é um trauma muito grande. E Saulo também, para ele, como uma pessoa da sociedade, ficava difícil de aceitar que a sua noiva fosse irmã de um cristão. Então ele rompe o noivado, e isso gera um grande sofrimento para os dois. Ela adoece muito e ele sofre muito também. Mas tinha todo um orgulho, toda uma história de família, aquela coisa. E um dia, Saulo, já bastante saudoso,
procura a Abigail e ela está muito doente, fragilizada, muito deprimida. Aquilo tudo mexeu muito com ela, que era absolutamente sensível. Ela realmente chega a falecer com aquele quadro. Antes de ela morrer, ele sabe que ela também havia se convertido. E ele fica muito revoltado. E vai à caça da pessoa responsável pela conversão dos dois irmãos. E segue com os seus homens para Damasco. Quando ele está chegando próximo da entrada da cidade, ele é surpreendido por uma luz muito intensa, tão intensa que ele cai do seu animal e já cai cego. Ele cai e ouve uma voz que lhe diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues, meu amigo? Quem é? Eu sou Jesus de Nazaré. Por que me persegues? Naquele instante, Saulo reconhece a força daquela voz, a força daquela luz. Ele lembra tudo que ouvira falar daquele homem, reconhece o seu poder, a sua força, e naquele exato momento, ele se coloca inteiro à disposição. Ele já se transforma imediatamente. E a única coisa que ele sabe dizer é: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não teve dúvidas, ele não questionou mais, ele não perguntou a si o que era mais importante daí para frente. Ele sabia que ele tinha que servir aquele Senhor. Paulo, que depois da sua transformação interior, da sua mudança de pensamento, ele passa a se chamar Paulo. Paulo é para nós o maior exemplo de transformação imediata. Os seus homens, e ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus responde: entre na cidade de Damasco, procure Ananias, ele lhe dirá o que fazer. Ananias era exatamente a pessoa que havia convertido os dois irmãos. Os homens o ajudam porque ele estava cego, ele entra, eles encontram Ananias, e Ananias, diz a narrativa belíssima de Emmanuel, Ananias retira as escamas dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. Só que essas escamas também têm um outro sentido. As escamas espirituais. Paulo começa a ver tudo diferente, começa a entender tudo diferente. E Paulo, que foi o primeiro e grande perseguidor dos cristãos, se transforma no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Não sem muito sofrimento. A história nos passa palidamente todo o sofrimento de Paulo. E ele traz até nós, junto com os outros apóstolos, seguidores de Jesus, o Evangelho de luz. Ele se transforma no maior divulgador. E em algum momento, já totalmente transformado e convertido, é que ele diz, então: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. De tão plena que foi a entrega de Paulo. Se perguntarmos a Madalena, ela dirá que Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Madalena é aquela mulher que dizem que era adúltera, que era prostituta,
e por isso mesmo ela era transparente. Ninguém a via, a não ser para condenar. Jesus foi o primeiro a enxergá-la. Aliás, toda mulher era transparente, toda mulher era invisível. Houve até um grande concílio para se saber se a mulher tinha alma. Eram eles os homens que decidiam se a mulher tinha alma. E Jesus via a mulher de forma diferente. Ele foi o primeiro a enxergar, a ver verdadeiramente, a valorizar, a compreender a mulher. E num dia em que ela ia ser apedrejada pelos seus acusadores, Jesus diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que eles fizeram? Cada um foi depositando a sua pedra no chão e foi saindo, porque ninguém estava sem pecado. Quando estão só os dois, ele pergunta: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. Madalena se transforma numa grande seguidora, trabalhadora do Evangelho de Jesus. Se mistura aos leprosos na ajuda, aos cuidados de tudo que eles precisavam, até ser contaminada, por amor a Jesus. Se perguntarmos a Pedro sobre a natividade de Jesus, ele dirá: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Na última ceia, eles estavam conversando sobre o amor. Eles sempre conversavam sobre o amor. E Pedro sentia um amor tão imenso por Jesus, que ele acreditava que amava Jesus mais do que os outros. E naquela noite, na conversa, aí no jantar, na última ceia, ele falando desse amor imenso que ele sentia pelo Mestre e como ele gostava mais do que os outros. E Jesus diz assim: Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro não acreditava. Como ele poderia negar Jesus? Amando da forma como ele amava. Mas ele negou. Ele foi questionado uma vez se ele era amigo daquele homem. Ele disse que não o conhecia. Ele foi questionado por uma segunda pessoa se ele era amigo daquele homem. Não, ele não conhecia. Ele foi questionado uma terceira vez, sempre por pessoas diferentes, e ele dizia que não. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Ele olhou para o Mestre, seus olhares se cruzaram e ele quase morreu de vergonha, de culpa. Ele se sentiu tão infinitamente culpado, tão envergonhado, que ele se transformou no maior trabalhador da casa do caminho. Ele que atendia, ele que assistia, ele que curava, ele que era a grande força do Evangelho naquele início, naquele cristianismo nascente. E por que ele negou, hein? Pelos mesmos medos que nós temos. Se ele dissesse que conhecia Jesus, ele ia ser preso, ele ia ser esquartejado. Ele tinha medo, são medos normais, medos como nós temos os nossos medos. E ele negou, mas ele se recompôs. Se perguntarmos a Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, explorador que era, ele dirá que Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore
à beira do caminho por onde ele passaria, contentando-se em contemplá-lo de longe. Zaqueu é uma figura muito simpática do Evangelho. Ele era um homem de estatura pequena. Ele era um cobrador de impostos. E ele era um grande explorador. Nada diferente do que acontece hoje. E ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E ele queria ver Jesus. Como ele era pequeno, ele subiu numa árvore. Ele subiu num sicômoro. A árvore que ele subiu chama sicômoro. É um tipo de figueira. É uma árvore pequena. Como ele era um homem pequeno, ele só podia subir numa árvore pequena. Só que ele foi surpreendido porque Jesus fez assim: Zaqueu, desce daí, faça necessário que eu me hospede hoje em sua casa. Zaqueu ficou muito surpreso. Muito surpreso. Jesus, em sua casa, ele não tinha esse merecimento todo. E Jesus foi em sua casa. Quando ele conheceu o Mestre, quando ele conheceu a sua mensagem, ele prometeu ao Senhor: eu devolverei tudo o que eu cobrei a mais 4 vezes. Tudo o que eu cobrei a mais, eu devolverei 4 vezes. Bom seria se a gente recebesse todo o dinheiro de volta 4 vezes o valor. Ele prometeu e ele cumpriu. Ele se transformou num homem honesto, parou com a corrupção que ele já exercia popularmente e se tornou um seguidor de Jesus. Naquele dia, ele diz, entrou a salvação no meu lar. Perguntemos a Tomé, o incrédulo, lembram? Só acredito vendo? Ele dirá: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Nada ele acreditava, tudo ele precisava ver, tudo ele precisava conferir. E quando Jesus apareceu para os seus discípulos, primeiro aparecendo para Madalena, quando Tomé viu, ele não acreditou também que o Mestre estava lá na sua frente. E Jesus fala: toque as minhas chagas. E Tomé toca uma chaga no tronco aqui do Cristo. Ele toca e ele vê que a morte não existe, que Jesus estava lá. Então ele entende, nesse momento ele compreende o sentido das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntássemos a Joana de Cusa, ela diria que Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouvindo o povo gritar: negue, negue, e os soldados com a tocha acesa, dizendo: negue, mulher, abjura, abjura. Esse seu Cristo só lhe ensinou a morrer? Joana de Cusa era uma mulher da sociedade. Ela era casada com Cusa. As pessoas eram chamadas assim: Maria de Nazaré, porque nasceu em Nazaré; Joana de Cusa, porque o marido era Cusa; ou então levava o sobrenome do pai, ou o nome do pai, assim, acompanhando. Faziam uma composição com o nome. Joana de Cusa, casada com Cusa, que era alto funcionário de Herodes, tinha uma vida abastada, uma vida normal, de uma família da sociedade daquela época. Ela tinha seus servos, suas servas, ela tinha tudo, mas ela já havia conhecido Jesus. Ela já tinha sido tocada pela sua mensagem. E um dia ela procura Jesus.
E ela diz assim: Senhor, eu gostaria muito de segui-lo, mas o meu marido não partilha dos meus pensamentos. O que eu faço? E Jesus diz assim para ela: volte para o seu lar, cuide do seu lar, dos seus filhos. Ela não tinha filhos ainda. Cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, como se ele fosse um filho que precisa de muito amor para compreender, para crescer. Ela obedeceu a Jesus, voltou para casa. A vida seguiu o seu curso. Ela dedicada, amorosa, cuidadosa. Ela teve seus filhos e seguiu cuidando de tudo, até que ele, que tinha um cargo político, numa dessas disputas políticas, ele morreu. Ele morreu e ela ficou sem nada, porque era assim com a mulher, né? Ela não tinha amparo de jeito nenhum, ela ficou sem nada. E ela teve de uma senhora da sociedade que tinha seus servos, as pessoas que ajudavam a cuidar dos seus filhos, da sua casa. Ela teve que buscar trabalho na casa das outras senhoras para poder ter condições de criar os seus filhos. Viúva, ela seguiu Jesus. Ela ia nos cultos, naqueles lugares escondidinhos, onde se ouvia os ensinos de Jesus, a sua mensagem e tudo. E ela foi perseguida e presa, com um filho. E aí, nesse dia, já no poste, onde muitos cristãos estavam colocados para serem queimados, o povo gritando: negue, negue, e os soldados: abjura, abjura. O seu filho diz: mãe, negue, negue, mãe, nós já perdemos mesmo, negue. É aí que ela toma força, já com o fogo subindo pelo seu corpo. Ela diz assim, quando o soldado pergunta: esse seu Cristo só lhe ensinou a morrer? Ela diz: não, ele não só me ensinou a morrer, ele me ensinou também a vos amar. Se nós perguntarmos para Maria de Nazaré, quando nasceu Jesus, ela diria assim: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei nos braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Essas colocações de Vinícius nos fazem pensar que Natal, na verdade, deveria deixar de ser essa festa tão comercial como se tornou, infelizmente, e se transformar numa oportunidade enriquecedora de reflexão. Nós deveríamos parar tudo e questionar, fazer um questionamento interior. Se Jesus já nasceu para nós, se Ele já nasceu para nós, quando Ele nasceu para nós? Será que já sentimos o Mestre nascer em nosso coração? Será que já estamos conseguindo sair um pouco de nós mesmos e olhar para o nosso próximo? Será que nós estamos conseguindo ver a necessidade do nosso próximo? Como estão precisando de nós? Por onde nós passarmos, por onde nós olharmos, nós vamos encontrar irmãos nossos
precisando de nós? Será que nós estamos fazendo o mínimo? Será que nós estamos tendo o desprendimento necessário para dar de comer a quem tem fome? Para saciar a sede de quem não tem água? Agasalhar quem está com frio? Será que nós estamos tendo um minuto de tempo para doar a alguém que precisa falar, desabafar? Nós estamos emprestando os nossos ouvidos, oferecendo o nosso colo, o nosso ombro, estendendo as nossas mãos? Será que nós estamos utilizando bem esse instrumento maravilhoso que é a voz, para dar uma palavra de consolo, de conforto? Será que nós estamos fazendo o mínimo? Allan Kardec, na revista número 1 do ano 7, a Revista Espírita, ela era feita assim por Allan Kardec. Ele fazia fascículos mensais e depois elas eram encadernadas. Então hoje nós temos 12 volumes grossos de revistas espíritas e temos o 13º volume com o índice. E na Revista Espírita número 1 do ano 7, então, que ele fez por 12 anos, ele nos diz que já temos conhecimento suficiente. Nós não temos ainda discernimento, ele fala, falta discernimento, que discernimento é o acabamento, a finalização do nosso trabalho de aprendizado. Mas ele diz que nós já temos discernimento, conhecimento suficiente para colocar os nossos pés nas areias quentes da estrada de Damasco e, a exemplo de Paulo, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Porque, na verdade, nós pedimos demais. E ele sugere que paremos de pedir tanto. Porque nós pedimos assim: Senhor, cuida da minha família, do meu filho, do meu marido, da minha mulher, da minha mãe, do meu pai, da minha casa. A gente pede. Ou então a gente impõe assim: Senhor, faça isso, faça aquilo, faça isso que eu estou precisando de emprego, estou precisando disso, estou precisando, faça por mim. Como se ele fosse a nossa babá. Ele não é a nossa babá. Como se ele fosse o nosso criado. Ele não é o nosso criado. Nós estamos fazendo uma inversão aí. Ele é o nosso criador. Uma diferença infinita. E ele sabe exatamente o que nós precisamos, não sabe? Ou se ele sabe. Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos. Então nós temos o dever de aproveitar essa existência, que é provavelmente a primeira que nós estamos conhecendo a doutrina espírita, muito provavelmente a primeira. Pode ser que tenha alguém aqui de segunda vez já, mas muito provavelmente nós estamos na doutrina pela primeira vez, né, Lúcio? Muito provavelmente. E essa doutrina, ela nos dá tantos recursos, ela enxuga as nossas lágrimas, porque ela é uma doutrina consoladora. Ela enxuga as nossas lágrimas, explica os porquês das lágrimas. Ela nos consola, ela nos informa, ela nos orienta, ela baliza os nossos passos, ela nos dá um manancial de orientação. Ela nos traz o Evangelho numa pureza, numa transparência, tão transparente quanto na sua nascente. Veja que nós não temos nada pendurado na parede.
Nós não temos imagens, nós não trabalhamos com dogmas, com rituais. A doutrina espírita chega rasgando todos os véus do mistério. Não existe mistério. Tudo pode ser perguntado, questionado, sabido, pesquisado. Tudo pode, tudo deve. Nós temos o direito de saber. Ela rasga os véus do mistério. A doutrina espírita chega matando a morte. A morte não existe, a vida continua. Ela nos fala da multiplicidade dos mundos. Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ela nos fala da imortalidade da alma, da multiplicidade das vidas, da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Ela nos apresenta um leque imenso de possibilidades, um horizonte infinito, nos dando condições, dizendo que nós podemos fazer sempre bem melhor, fazer sempre mais bem feito, mas que o melhor momento para se fazer é agora. Então nós temos, já está na hora de nós pararmos de pedir tanto e, ao invés de pedir repetidamente, atendendo ao aconselhamento de Allan Kardec, parar de pedir, colocar os nossos pezinhos na areia quente do sol do meio-dia, da estrada de Damasco, e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo, em algum momento, ele diz que somos todos embaixadores do Cristo aqui na Terra. Bom, se nós somos embaixadores do Cristo aqui na Terra, nós temos que representá-lo, não é? Então nós temos que representá-lo em todos os lugares por onde passarmos. Por isso, nós temos que abrir espaço para que ele consiga trabalhar através de nós. Abrir espaço para que ele seja representado por nós, caminhando através dos nossos pés, servindo através das nossas mãos, vendo através dos nossos olhos, amando através dos nossos corações. Muita paz a todos. Muito obrigada.